Olá! Agora, neste mês, estamos relembrando alguns dos temas que já foram exibidos na TV Justiça. E mais novidades para você sobre o Tribunal da Cidadania nós temos em agosto. Mas hoje você acompanha algumas curiosidades sobre o Museu do STJ. Muita gente nem imagina que o tribunal tenha um museu. Você vai saber muita coisa sobre a memória do Judiciário agora. O STJ 25 anos está no ar. Valorizar a arte, a cultura, o patrimônio. No museu aqui do STJ, você encontra tudo isso. É quase um livro de história para uma caminhada que começa longe. Vamos relembrar um pouquinho. Antes desses 25 anos do STJ, o que existia era o Tribunal Federal de Recursos. Aí sim, depois da Constituição de 88, veio o Superior Tribunal de Justiça. A instituição que deu origem ao STJ está na exposição O Acervo do Extinto Tribunal e o Surgimento do Novo também. A história ficou guardadinha no museu, mas é de todos nós. E eu convido você agora para um passeio no tempo. O ancestral do Superior Tribunal de Justiça. Essa aqui é a foto da primeira sede do Tribunal Federal de Recursos, que deu, na verdade, o início ao STJ. O Evanildo é historiador aqui do STJ e vai contar pra gente um pouco dessa história. Evanildo, o TFR era aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu com esse prédio? Ele existe hoje? Esse prédio, infelizmente, não existe hoje, né? Embora você podem ver a beleza dele, o prédio histórico. Esse prédio, ele foi construído no começo do século XX, né, por ocasião da Exposição Internacional de 1922, né? Nos anos 70, começo dos anos 70, esse prédio é demolido e é construído a nova sede da academia, que é a sede hoje, né? Hoje. Ou seja, não existe mais só essa foto mesmo, só essa né? Foto. Que a foto é histórica, então, Isso, né? Já no que centro ele não do Rio de existe Janeiro. mais. Então, quando a gente saiu daqui, Brasília. Vindo para Brasília, o Tribunal Federal de Recursos ficou provisoriamente na esplanada dos ministérios, né, no prédio lá da Catedral. E depois foi para a Praça dos Tribunais Superiores, onde, depois com a criação do STJ, seria a primeira sede do STJ na Praça dos Tribunais Superiores. Aqui hoje funciona um tribunal também, o Tribunal né? Federal Regional, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região funciona lá, né? O STJ ficou aí até 1995, quando ele veio para esse prédio aqui. A mesa de julgamento guarda sentenças que decidiram vidas. Nas cadeiras, a marca do velho dono do mobiliário. Aqui tem um antigo tribunal inteirinho, à disposição dos mais curiosos. Aqui é um dos lugares do museu onde eles mais tiram fotos, perto dessa mesa. A mesa usada até a década de 90 tem uma bela cicatriz, de boas lembranças. Perfurações contornadas por quem trabalhou debruçado aqui. Os pedacinhos antigos de papel ficaram cravados, mas não como restos, e sim como uma grande fatia, que provoca recordações. Pequenas folhas entranhadas na memória. Mas eram blocos assim imensos de papel. Muito maiores, né? E eram furados com aquela furadeira lá e eram costurados com essas ferramentas aqui, com corda mesmo, né? Barbante. Essas aqui? Barbante, isso. Isso aqui costurava o documento, olha só, faziam os furos com aquela máquina. Tem a cordinha aqui da costura, olha. Isso aqui está simulando, né, como é que era o processo na época, porque era em papel. Só que essa maquinazinha fazia consequência desse processo de trabalho era essa mesa assim toda marcada, né? Aquela furadeira foi usada mais ou menos até os anos 90, aí que veio aquelas máquinas realmente para furar processos, já mais até a chegada do processo eletrônico hoje, que já o papel não é mais usado. Isso aqui deixou de existir, né? Agora, isso aqui é de verdade? Foi realmente usada essa mesa furada? Essa mesa pertencia ao tribunal e era usada para esse tipo de trabalho. Essa aqui seria a sala de um ministro, um gabinete na época. A gente percebe aqui em cima da mesa peças, olha só, lindas, que são consideradas hoje praticamente relíquias. Mas não tem nada de moderno, não. O telefone, por exemplo, olha, esse aqui, grande, pesadão, olha,
Tem nada de telefone sem fio não, nem telefone celular e muito menos, como vocês podem ver, não tinha computador. Talvez o único artigo que fosse considerado de luxo, e é até engraçado nos dias de hoje, né? Seria esse aqui, ó, a máquina de escrever. E essa aqui até no museu ainda funciona muito bem, mas tem gente jovem que nem sabe para que serve esse equipamento. A gente tem essa máquina de escrever Hamilton, né, que foi das mais usadas, das mais com uma marca famosa, né, e como a gente recebe a visitação aqui de estudantes, né, do ensino médio, ensino fundamental, a maior parte deles já nasceu na era da informática, né, dos computadores, notebooks. Então eles, pela primeira vez, veem uma máquina de escrever, uma novidade para eles não conhecem. E vários objetos também, vários né? Objetos também. Tem muitos pequenos objetos aqui. Exatamente. Que nem eu lembro, né? Nem você talvez Exatamente. tenha pegado essa época e que fica resguardado uma parte da história, não só do STJ, mas do país como um todo, né? Porque são pequenos objetos que fazem parte disso também, né? Cada objeto tem uma história, cada objeto compõe com outros objetos um conjunto que também tem uma história, né? E é preciso resguardar essa memória, né, para gerações futuras. Do prédio do Tribunal Federal de Recursos, guardamos ainda algo especial aqui no STJ. A única coisa que sobrou de fato do antigo prédio do TFR no Rio de Janeiro foi aquele número ali, ó, 231. É uma placa antiga, já está até corroída assim dos lados, né? Exatamente. Foi o que sobrou mesmo? Vocês fizeram questão de guardar aqui e deixar bem no alto? Exatamente. Como vocês viram, nós conversamos, a primeira sede do TFR lá no Rio de Janeiro ficava na Avenida Presidente Wilson 231, né? E com a demolição do prédio, né, só sobrou essa placa que foi resgatada por um advogado que ofertou então ao tribunal essa última lembrança daquele prédio histórico. Ou seja, nós temos, claro, os móveis, enfim, né? Mas como o prédio veio ao chão, pelo menos a plaquinha está aí, A placa está aí. No próximo bloco, você vai assistir a uma entrevista com Humberto Barbosa de Castro, mestre em Direito da Universidade Católica de Brasília. Ele vai falar sobre a justiça. E você vai ver que não é tão fácil quanto parece definir essa palavra. O STJ 25 anos, volta já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Justiça é uma palavra que parece bem simples, mas pergunte para 10 pessoas o que significa. É muito provável que você ouça 10 respostas diferentes, 10 opiniões sobre o que é justo e correto. Por isso, justiça pode ser sim uma palavrinha bem difícil de entender. Envolve o que se passa também dentro da nossa cabeça, a nossa vivência.
A justiça individual existe, mas nós vivemos em sociedade e para um bem comum tem que haver equilíbrio. Nem todos concordam e é por isso mesmo que a justiça para uns pode ser injustiça para outros. Eu conversei aqui no nosso estúdio com o professor de Direito, mestre da Universidade Católica de Brasília, Humberto Barbosa de Castro. Ele contou algumas curiosidades. Por exemplo, matar. Em certos lugares isso era e ainda é justo até hoje, e por motivos que para nós podem ser até estranhos. Professor, primeiro, vamos falar o que é a palavra justiça, o que ela significa? A palavra justiça, etimologicamente, vem do latim justitia, né? Já dos primórdios do direito romano. Como todos sabemos, o arcabouço jurídico do mundo ocidental vem do direito romano. Daí vem a palavra justiça. E até que ponto a justiça tem uma relação direta com o direito? Tem relação ou em alguns momentos não tem relação? Primeiro eu quero deixar bem claro que o acesso à justiça é uma questão de cidadania. Não há cidadania plena sem acesso à justiça, né? Agora, é preciso deixar claro que para se obter a distribuição da justiça por meio do Poder Judiciário, há um mecanismo previsto nos códigos, Código Penal, Código Civil, Código Tributário, e os chamados operadores de direito, os magistrados, os promotores, os procuradores da República e os advogados, que possibilitam ao cidadão a obtenção dos seus direitos, né, os quais buscam a realização da justiça. Até porque a justiça, até de onde veio a palavra, da época de onde surgiu a palavra justiça, para hoje tem significados muito diferentes. A justiça era praticada de uma forma muito diferente há séculos atrás do que é hoje, né? Sim. A proporção que a humanidade evolui, né? Quanto mais se democratizam as sociedades, né, maior acesso à justiça os cidadãos vão obtendo, né? Nós vivemos uma época, a Idade Média, a questão das monarquias absolutistas, em que os monarcas eram intangíveis. Não era possível sequer o cidadão questionar um direito perante o monarca, né? Isso evoluiu para uma democracia plena, o Estado de Direito democrático, em que hoje o cidadão pode discutir seus direitos, seja contra quem for, que ele quiser. Muitas vezes vale até a pena de morte, né, há séculos atrás, em situações consideradas ridículas hoje em dia, né? Às vezes um pequeno roubo, alguma coisa simples o cidadão tinha que pagar com a morte, coisa que hoje em dia, claro que não acontece, né? A questão da justiça também é uma questão cultural. Cada comunidade, cada sociedade tem a sua concepção de justiça, a concepção de direitos, né? Se nós formos olhar, por exemplo, as comunidades indígenas brasileiras, muitas ainda, se há gêmeos, um tem que ser morto, né? Algumas sociedades, se a mulher é adúltera, é apedrejada. Então, o senso de justiça também, o senso de direito é local. Cada cultura elabora a sua concepção de justiça. Eu costumo falar com meus alunos que eu jamais queria ser advogado em Cuba ou China, né? Segundo a mídia fala, na China se mata um cidadão por pena de morte, um tiro na nuca, com poucas semanas de julgamento, e ainda se manda a conta para a família para pagar a bala, gasta o projetivo, né? Quando se pensa assim o Brasil em termos de justiça, na nossa concepção, obviamente, estaria numa situação boa para o cidadão? Como é que o senhor vê isso? Bom, o problema da justiça brasileira, ela é uma questão de celeridade. Muitos juristas dizem, justiça lenta não é justiça. E eu queria fazer um retrospecto, porque tive o privilégio de atuar como consultor legislativo na elaboração da Carta Magna em 88, né? Não havia STJ, não havia os tribunais regionais federais, não havia juizados especiais, era uma estrutura bem menor. Muito bem. Apesar da criação de todos esses
novos órgãos judiciários, ainda assim a celeridade não foi atingida. A demora é muito grande. Muitos cidadãos morrem sem verem seus direitos reconhecidos. Historicamente também deve ter um pouco a ver com a história da justiça no país antes da Constituição. Por que o STJ é considerado o Tribunal da Cidadania? Porque tem essa relação direta? Porque até um ponto que eu queria também abordar depois, o Supremo Tribunal Federal é a guardiã da Constituição Federal, da Carta Magna, né? E todas as causas de natureza civil e criminais que não envolvam matéria constitucional desaguam no STJ, né? Então, cada estado tem seus tribunais, né? Tribunais locais, e se há uma má interpretação de uma norma federal ou questão de tratado, todas essas questões vêm desaguar no STJ, o que não é pouca coisa, são 26 estados e um Distrito Federal, né? Por isso que é o Tribunal da Cidadania, do STJ, que nascem jurisprudências importantíssimas, né? Que vão reger a vida do cidadão, questões de família, seguro, financiamento de moradia e por aí afora, né? O senhor, de certa forma, participou um pouco disso, né? Da formação do STJ. O que o senhor Sim. lembra desse processo na Constituição de 88, nessa reformulação, atualização da justiça? O que o senhor lembra em relação ao STJ? Inclusive eu advoguei no STJ quando ainda era lá no prédio que hoje funciona o Tribunal Regional Federal, né? Instalações precárias. Depois acompanhei a vinda para cá, advogo ainda muito aqui no STJ, né? É um tribunal moderno, né? Que procura cada dia acompanhar essa demanda impressionante de processos que acontecem. Até que ponto a justiça ela é sim relacionada diretamente à virtude, à dignidade? De que forma existe essa relação? É realmente relacionada à moral? A moral e como eu falei no início, a justiça é uma questão de cidadania, né? Nós, advogados, estamos acostumados no dia a dia da nossa labuta que o cidadão procura reparação para, às vezes, danos que ele sofreu. Não sei se você se lembra, Ana Carla, que antigamente havia uma expressão chamada juizado de pequenas causas. Eu sempre falei, não há causas pequenas. Para quem está angustiado com uma justiça, uma simples questão de vizinhos, um divórcio litigioso, para quem está sofrendo esse problema, é uma grande causa, né? Então, daí porque até mudou o nome para juizados especiais. Certo. Juizados especiais. Então, tem os federais e os estaduais. Não né? existe pequena causa mesmo. Não existe pequena causa. Para quem está sofrendo o problema, é uma grandíssima causa, né? Pois é, cidadania, acesso à justiça e agilidade. Tudo isso junto é que é a justiça, né, professor? Exatamente. Professor, mas sabemos que a República Brasileira é uma república jovem, o Brasil é o país das demandas, né? Tudo está por fazer e nós sentimos que o judiciário está tentando agilizar-se, modernizar-se e sou otimista. Vamos chegar lá. Tá bom, muito obrigada pela entrevista, Nada. professor. E ainda no programa de hoje, nós continuamos com aquele nosso passeio pelo Museu do STJ. Já teve ministro carregando o peso de ser um campeão. E olha que a medalha conquistada não teve nada a ver com o julgamento. Ficou curioso? Então espere que eu já explico. Voltamos em 1 minuto. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter,
Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Vamos voltar a passear pelo museu. Aqui no programa de hoje você já viu objetos históricos, mobílias que se tornam cada vez mais relíquias. Exposição que reúne documentos e fotografias que retratam como era a atividade judiciária. Agora você vai conhecer mais um pouquinho. Afinal, encontramos relatos verdadeiros, preciosos, que não podem ser deixados de lado. Tem algumas histórias curiosas também. Afinal, justiça combina com esporte? Ministro pode ser campeão? Medalhista? Aqui no STJ pode. Temos aqui neste hall um ministro que acumulou função, a de medalhista olímpico. O primeiro presidente do Tribunal Federal de Recursos, né, o Afrânio Antônio da Costa, ele, na sua juventude, foi atleta do tiro ao alvo, né? Então, na Olimpíada de Antuérpia, 1920, o Brasil ganhou 2 medalhas, né? Foram as primeiras medalhas olímpicas brasileiras, né? E uma dessas medalhas, a medalha de prata, foi do Afrânio Antônio da Costa, né? Então a gente pode dizer que a gente tem uma parte na história das Olimpíadas brasileiras aqui dentro, né? Entre a espada e a balança, o latim. Do brasão brotaram folhas de louro, desabrocharam sementes. Quando era TFR também, existia um símbolo, assim como o STJ tem hoje e vários tribunais, que era esse aqui. Símbolo até muito bonito, né? Lex, né? Que é lei. Isso. E o que significa? Porque aqui está cheio de pequenos símbolos, né? Também. Isso. A balança, por exemplo. Nós temos aqui principalmente a representação, né? A espada e a balança, né? Isso tem uma história, né? Porque esses objetos são identificados sempre com a justiça, né? Lá, desde a antiguidade, né? No panteão de deuses gregos, lá havia uma deusa chamada Temis, que era evocada sempre nos julgamentos, né? Era evocada na busca da verdade, do equilíbrio naquele julgamento, né? E essas deusas antigas, ligadas à justiça, eram sempre representados com a balança e com a espada, né? A balança como símbolo do equilíbrio, da justiça, da busca do perfeito direito, né? E a espada com a imposição desse direito, desse equilíbrio, dessa força da justiça, né? Do lado direito aqui a gente tem folhas de louro, né? Que são tradicionalmente representações da paz, etc. E do lado esquerdo, folhas de café, que é uma referência nacionalista, né? Esse símbolo ficava na parede posterior à mesa de julgamento no antigo Tribunal Federal de Recursos. Essa peça aqui é de que época, assim, que a gente pode... A gente não tem um registro perfeito de quando foi feita essa obra, mas desde os anos 60 para 70 ela já existia. A mesa é enfeitada de granito, de mármore e de pedras preciosas. Mas valioso mesmo é a forma como essa relíquia chegou até aqui. A gente agregou essas peças ao museu tratarem-se de obras de arte, né? Essas peças foram doadas pelo ministro Esdras da Silva Gueiros, né, que chegou a ser vice-presidente do TFR na gestão 73, 75, né? E ele deixou em testamento a vontade de ter essas peças incorporadas ao museu, né, do STJ, né? É um quadro que foi pintado por um artista russo, né? E essa mesa foi feita por um artista austríaco, né? Com vários tipos de pedras, até pedras semi-preciosas. Aqui é uma peça muito delicada. Delicada, valiosa e tem um valor sentimental, né? Porque Exatamente. Afinal foi uma pessoa que trabalhou durante anos e fez questão de que ficasse aqui, né? E a sua vontade, a família realizou a vontade que ela ter essas peças incorporadas ao museu. São peças que, na verdade, eles demonstram que não são peças só deles, né? São Exatamente. peças da todos, instituição, né? São peças deles enquanto representantes da instituição, e, portanto, eles observam que seja interessante que elas permaneçam na instituição, que sejam vistas, sejam observadas pelos visitantes também. No Museu de Boas Lembranças, quase tudo é o primeiro. Se não está pertinho de ser. Entre os 10 mais do até então recém-nascido STJ, temos aqui guardadinho
o recurso especial número 1, a primeira súmula, o primeiro volume do contrato assinado para a construção do prédio atual do STJ, as becas de gala mais antigas. As coleções mostram como a arte ganhou cada cantinho do tribunal. Os traços iluminados transparecem pelo vitral do pleno. A mão de Deus tem relevos da união de ferro, vidro e luz. Tudo isso num olhar saliente, por trás da transparência, que já vinha do papel. O vitral foi eternizado, se tornou arte, mesmo antes de ganhar o pleno. Todos os detalhes anotados pela artista estão aqui. Metragem, material utilizado, rabiscos da criação. Um paredão poético nasceu desse croquis. Concreto contornado pelo desenho de versos, que remete o próprio homem a pensar. As provas dos azulejos do mural de Atos Bulcão estão protegidas, assim como as caminhadas de Niemeyer pelas próprias curvas. E a deusa, que sempre entra em cena na controvérsia, invocada nos juramentos perante os magistrados. Montando cacos memoráveis, o quebra-cabeças se completa e faz a gente pensar: o que seria do direito sem a balança, a espada e uma bela narrativa? O STJ 25 anos de hoje termina por aqui, mas na semana que vem a gente se encontra de novo. Vamos discutir sobre a imensidão de processos que se arrasta pelos tribunais do país. Aqui no STJ também são volumes e mais volumes de casos que chegam e precisam de solução. Mas algumas vezes dá para tentar conversar um pouquinho e resolver tudo mais rápido. Vamos falar sobre a conciliação. Sabe o que ajuda para que um processo tenha um trâmite mais ágil? A digitalização de processos não é mais parte do futuro, é o presente. E eu vou contar para você como o computador está fazendo aquela papelada desaparecer. Será que foi melhor assim? A gente vai saber na semana que vem, no próximo programa. Até lá!